Hoje a gente vai conversar bastante aí sobre educação. Eu acho que eu nem me apresentei ainda, para quem me conhece, meu nome é Luciano Araújo, eu sou coordenador da Open Learning School Connect. Então a gente vai falar um pouquinho sobre educação, sobre estudar em casa, como que a tecnologia pode nos ajudar nesse processo e coisas correlatas. Então, Marcelo, queria que você começasse aí falando um pouquinho no que você está inserido, o que você faz, como que você ajuda as pessoas aí na sua empresa e com tecnologia a chegar em resultados muito interessantes. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos, a todas, ou quem vai assistir depois, bom dia, boa noite, porque eu imagino que vai ficar registrado aí para as pessoas assistirem em qualquer hora, em qualquer lugar. Eu estou representando aqui a For Education EdTech, que é uma Google Partner. O Google, ele oferece tecnologia, ele oferece ferramentas. Agora, como você transforma essa ferramenta em produtividade, em solução, em aprendizado, aí entram os partners e nós fomos os primeiros a fazer isso no Brasil. Nós começamos lá em 2013. E o interessante é que, normalmente, as empresas elas nascem no mercado e depois elas vão para dentro da escola para tentar ajudar as escolas. A gente começou a fazendo isso dentro de escolas. A gente tem um grupo aqui com 6 escolas. E o aprendizado que a gente tinha nessas escolas, a gente criou a For Education para ajudar outras instituições, não só escola, universidade, secretarias de educação e projetos fantásticos como o de vocês aí, de tentar trazer a Escola da Ponte para o Brasil. Que legal, que legal. Então já nasceu dentro da escola, né? Maravilha. Isso. Muito bom, muito bom. Eu posso devolver a pergunta? Sim, Porque sim. assim, a gente tem o seu público aí que vai assistir, mas eu estou fazendo pelo canal da For Education. E a gente tem o nosso público também que não faz a menor ideia do que é a Open Learning School e também, de repente, não sabe nem o que é a Escola da Ponte, qual que é a proposta. Vamos jogar dos dois lados aí para os dois públicos entenderem essa live. Muito bom, muito bom. E qual que é a sinergia entre tudo isso, né? Isso. Bom, então vamos lá, gente. Uns 40 anos atrás, mais ou menos, um professor português chamado José Pacheco, junto com a equipe de professores de uma escola em Portugal, chamada Escola da Ponte, começou insatisfeitos, né, com o jeito de aprender e o jeito de ensinar, começaram a testar e ler sobre educação. E aí começaram a se surpreender que assim muita coisa boa já existia, né? E ele repete isso bastante, assim, tem um livro dele que ele começa falando que quando ele entrou em educação, tudo que já era para ser inventado em educação já tinha sido inventado. O que faltava era colocar em prática. E foi o que eles fizeram. Só que um tipo de educação, um tipo de escola muito diferente do que convencionalmente a gente conhece. A gente sabe, todos nós que passamos, né, pelo sistema tradicional de escolas, a gente sabe que tem muito ruído e muitas vezes coisas mais pesadas, como medo, como frustração, como tristeza, mesmo que o processo escolar pode trazer. Só que a gente nem se dá muito conta porque é o que é, tem que ir para a escola e pronto, é assim que toda escola funciona. Então ele começou a quebrar coisas, paradigmas do tipo assim, prova. Precisa ter prova? Será que a prova, ela prova de verdade que você sabe o que você estudou? Coisas do tipo uniforme. Será que precisa ter uniforme? Será que precisa, por exemplo, ter séries? Né? Então, isso foi abolido também. Então, não precisa ter série, ter primeira série, segunda série. E aí, se o aluno está lá na segunda série, ele só pode estudar o que está na segunda série. E se ele... Até mesmo disciplina, né?
Então, isso não precisa quebrar em disciplinas, matemática, português, porque a vida é muito mais complexa e bonita que isso, né? A gente não precisa colocar em tantas caixinhas e estudar tudo tão isoladamente. A gente perde a beleza da vida quando a gente faz isso. E, assim, o mais importante, na minha opinião, é escutar o aluno. Então, nossa, depois de conhecer bem o aluno, entender quem que é aquela pessoa que está na nossa frente, a gente pergunta: o que que você gosta? O que que você se interessa? O que que é aquela coisa que faz os seus olhos brilharem e você quer saber sobre aquilo? E aí, a gente não está falando assim, ah, história, biologia. Pode até ser história e biologia, mas tem que ser um desejo genuíno mesmo. Muitas vezes eles falam Roblox, eu gosto de jogar bola, eu gosto de FIFA, eu gosto de videogame, eu gosto de mídias sociais, eu gosto de. ahn, e aí vem de tudo, né? Vem desde baleia. Eu tenho uma tutoranda que chegou para mim e falou: eu quero aprender mais sobre as baleias. Eu falei: legal, que bom, baleias. E eu pensando aqui, né? Baleias, dá para ir para tanto canto. Ela falou: não, mas eu quero saber sobre as cordas vocais das baleias. Foi maravilha. E ela desenvolveu aí uma pesquisa sobre as cordas vocais da baleia. Estão falando de uma pessoa de 8 anos. E eu não falei nada sobre o que ela tinha que fazer, ela que veio com essa demanda. Então, a gente ajuda os nossos estudantes a chegar lá, a aprender mais de forma mais gostosa, usando vários mecanismos, né? E usando tecnologia. Então, eu queria que você desse um spoiler aí de alguns dos. E quando a gente fala Google, tem muita coisa aí, né? É um universo à parte. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais aí das grandes ferramentas aí que a gente usa e que vocês oferecem aí para a educação. Eu costumo falar que tecnologia ela tem que ser invisível, né? Se eu parar e pensar, falar assim, eu vou pegar o caderno, o lápis, a caneta para preparar uma aula. Ninguém pensa assim, porque é uma coisa invisível. Ela já está implícita ali, é meio que automático. Eu simplesmente pego e começo a usar. E a tecnologia ela tem que ser natural desta maneira. Assim como hoje o lápis e borracha é. Né? Uma vez, numa discussão, assim, já vi várias discussões do que é tecnologia, aí chega aquele pessoal da semântica que fala que vem da palavra tecnos, que vem de técnica. Não, esquece tudo isso. Vamos pensar assim, tecnologia é aquilo que surgiu depois da gente. Se eu nasci e já tinha geladeira, eu nem penso que existe geladeira, simplesmente abro e pego comida ali dentro. Né? E uma criança, ela nasceu, já tinha, esses nossos estudantes já tinha celular, computador e tal. Então, para eles, não é tecnologia, é uma coisa natural. Sim, sim. E quando a gente fala de tecnologia Google, é mais natural ainda, porque ninguém acorda de manhã, vai dormir à noite, sem passar por algo do Google. Você pode ter acordado com o despertador aí do seu celular Android, pode ter feito pesquisa, usado o Maps, o Waze, visto algum tutorial no YouTube, uma notícia. Então, assim, ela tem que ser esse natural. Agora, a gente tem que pegar esse natural e dar um propósito, porque eu posso usar a tecnologia de forma passiva, vai chegando para mim, eu vou consumindo, ou eu posso fazer escolhas. De repente, eu faço uma escolha. Eu vou usar determinadas tecnologias Google, por exemplo, um Google Sala de Aula, né? Eu vou usar para fazer a gestão de aprendizado. Para que complicar tanto assim, Marcelo, gestão de aprendizado? É porque muitos professores usam o Google Sala de Aula apenas para distribuir conteúdo. No lugar dele imprimir na gráfica, pega o papel e entrega na mão do aluno, ele distribui pelo Classroom. Só que pelo Classroom, eu consigo dar um feedback, eu consigo criar um debate lá, postando uma pergunta, eu consigo ter um dash de notas, eu consigo fazer uma avaliação por rubrica, tem ferramenta de rubrica.
É uma ferramenta que tem o que a gente chama de APIs abertas. Então, outros desenvolvedores podem conectar outras ferramentas ali dentro. Então, se eu usar de uma forma ampla, eu vou gerir o aprendizado e não só distribuir conteúdo. Então, um exemplo aí do que pode ser. O aprendizado, né, ele deve acontecer aos pares, não individualmente, mas a gente está falando de homeschooling aqui, a gente tem que, no mesmo homeschooling, conectar pessoas. E vocês têm uma proposta de conectar pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Isso é interessante. Então, eu tenho ferramentas que eu posso gerir a comunicação. Eu tenho o Google Meet, eu tenho o Google Chat, o Chat, eu tenho o YouTube, não deixa de ser uma ferramenta de comunicação. A agenda pode ser uma ferramenta de organização e comunicação, dependendo de como você vai utilizar. Né? Você pode trabalhar com ela compartilhada. Eu posso pensar o Google Drive. Eu sempre vou dar uma palestra, no curso eu pergunto para as pessoas que estão assistindo, o que é o Google Drive? As pessoas falam, é um pendrive na nuvem, é um repositório. Só que você está minimizando. É um computador em nuvem com inteligência artificial. Porque você, além de ser um repositório, você tem ferramentas de produtividade, editor de texto, de slides, de imagens, e você consegue conectar outras ferramentas ali. Tem inteligência artificial em tudo que você vai fazer, desde a busca. Você coloca um item na busca, ele acha aquele item que você colocou na busca, pode ser uma nota de rodapé no PDF, ele acha, ele não vai buscar só pelo nome do arquivo. Então, assim, se eu começar a falar aqui, eu não paro mais do que o Google pode potencializar a educação. A gente representou da seguinte maneira: um iceberg, onde o que as pessoas costumam explorar, usar, está uma pontinha fora da água, e a maior parte das ferramentas e das possibilidades de uso estão submersos. E aí, nós, como parceiros Google, a gente entra no projeto para tentar ajudar a desvendar isso. Numa lógica de sapato, eu brinco. Né? Por que sapato? Não tem nada a ver, Marcelo. Eu falo que tecnologia é sapato porque cada um tem um número diferente. Se você colocar demais, fica grande no seu pé. Se você colocar de menos, fica apertado no seu pé. Então, não adianta você colocar tecnologia pela tecnologia, ela tem que estar servindo ali para resolver as suas dores. Eu tenho uma dor aqui de gestão de aprendizado, está aqui. Eu tenho uma gestão aqui de verificação de aprendizado, que é outra coisa. Né? Aí eu tenho um outro... eu preciso conectar pessoas e fazer as pessoas colaborarem. Tem outra ferramenta aqui. A Base Nacional Comum Curricular fala que eu tenho que trabalhar pensamento computacional. Né? E aí a gente tem lá ferramentas como o Arduino Science Journal, o Colab. Então, assim, você vai encaixando o sapato ali de acordo com o tamanho do seu pé. Se seu pé crescer, a gente tem um número maior para você. Então, ouvindo você falar, bom, primeiro eu queria falar para quem está ouvindo, eu vou unir assim aquela primeira ideia. Escola da Ponte, a gente aqui, qual a conexão? Por que estamos falando aqui? Uma escola lá em Portugal, 40 anos atrás, qual foi a conexão? A gente vai chegar lá. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que na Open Learning School, em nenhum momento a gente pensa assim, olha, vamos então fazer uma oficina de tecnologia, porque para a gente não faz muito sentido estudar a tecnologia, sabe? O que acontece? A gente tem lá uma pesquisa para ser feita, a gente tem que conectar grupos, as crianças chegam com um projeto novo, e aí a gente tem que conversar com as pessoas, a gente tem que registrar, a gente tem que cruzar as informações, e dependendo do que vem uma nova ferramenta do Google para atender. E aí, gente, é engraçado que, assim, num primeiro momento, você começa aquela coisa de, tá, você fazer uma tabela no Google Sheets, né, fazer uma planilha,
eu consigo usar o Google Docs para editar texto, que legal, dá para editar várias pessoas juntos. Aí eu vou me organizar usando o Google Agenda, tem o Google Sites. Essa é a primeira camada. Aí, de repente, você começa a integrar tudo isso. Você pega um Google Sites que junta tudo isso num lugar só. Você começa a usar os tais das extensões, dos add-ons que Google Docs, que Google Sheets oferecem. Tem algumas malícias e algumas coisinhas que assim, salvam a vida da gente muito tempo de vida, assim, que a gente tem aprendido com o Core Education. Então, eu queria fazer o link agora. Qual que é o link, gente? Professor Pacheco, 40 anos atrás, pensando em toda essa questão, desenvolvendo tecnologia em educação, e aí ele vai consolidando isso, a Escola da Ponte vai ganhando proeminência, vai sendo cada vez mais respeitado, os resultados começam a ser falados por todos os cantos, e aí esse projeto vem para o Brasil. Então, cerca de 15 anos atrás, aqui em Cotia, em São Paulo, um projeto, o projeto Âncora, foi fundado e trabalhava com os mesmos preceitos que a Escola da Ponte trabalha. E aí, o que aconteceu? Isso, mesmo história de sucesso, a coisa foi crescendo, foi tomando corpo, documentários, mídia, e começa esse buzuzu, esse falatório, o que está acontecendo, o pessoal vai entrevistar, e se consolidou lá um núcleo muito interessante, reconhecido internacionalmente de educação. Algumas mudanças foram feitas e dessa escola surgiu uma outra escola, que se chama Escola Aberta de São Paulo. Na Escola Aberta de São Paulo, a gente tem lá essa metodologia do lado de um parque muito bonito, né? E a gente tem a Edilene Murical com a sua equipe, né? E aí, o que aconteceu? Um pai, insatisfeito com as escolas que estavam procurando, que ele estava procurando para os seus filhos, lá em Portugal, a gente está falando do André Rosendo, ele decidiu começar a sua própria escola, mas ele já tinha contato com o professor José Pacheco. Entrou em contato, falou como que a gente pode montar uma equipe muito forte dentro da sua proposta, e aí a conversa começou a tomar corpo, a Edilene entrou nessa conversa, hoje em dia a gente tem a Cláudia Duarte também ajudando na parte de treinamento, e aí a gente tem uma equipe muito bonita, muito forte de educadores trabalhando em Portugal, no Brasil, e agora está se expandindo. Então, a gente está com a Open Learning School, está fazendo agora um curso onde a gente tem gente de muitas nacionalidades, a gente se encontra semanalmente, 2 vezes por semana no mínimo, e desenvolver como que é esse tipo de educação na prática. Tudo isso a gente usa, ontem mesmo a gente estava integrando tudo usando as ferramentas Google. Mas aí eu queria passar de novo a bola para você e falar de possibilidades. Quais são, assim, de forma, começando do leigo e aí mostrando um pouquinho um nível mais intermediário, indo para o nível mais avançado. Porque se é professor ou se é pai de aluno que está, pai e mãe de aluno que está nos assistindo, vão pensar assim, tá, mas e aí? O que além daquilo que eu já conheço, que o Google entra nessa escola para ajudar a gente? E aí, quando você falar, eu vou contar para eles como que é o por trás das cenas, o que acontece dentro da nossa metodologia com as ferramentas que vocês oferecem para a gente. Tá, então, assim, as possibilidades, eu vou até falar que o céu não é o limite, porque você tem ferramentas que você consegue explorar o universo, né? Tem o Sky Maps, você tem
Tem várias ferramentas, você consegue fazer visita virtual em Marte, né? Então, Vou o fazer céu não... um negócio super. Você joga uma. Vamos fazer um ping-pong aqui. Você falou Google Maps, não falou? Tem o Sky Maps, tem o Google Maps. Tá. E só para a gente falar de localização, trabalho com o universo, fora o ecossistema todo de Android que está dentro do Google, né? Tá, ó, vou pegar esse gancho do Google Maps. Google Maps, ferramenta simples, né? Fica a dica aí para professores também que se interessarem por essa ideia de metodologia aberta. Como usar? Como integrar Google Maps dentro da sua sala de aula, né? A gente não usa o conceito de sala de aula, a gente não usa o conceito de série, a gente trabalha com níveis e ciclos de autonomia, né? Mas dentro do nosso paradigma aqui, a gente imagina que a criança tem que estar integrada, tem que estar integrada à sua família, entender a si mesma, conversar com os seus colegas, conversar com os outros educadores e também entender o redor da onde ela mora. E aí, para isso, a gente faz o que a gente chama de mapeamento do círculo de vizinhança. No círculo de vizinhança, ela vai entender o que tem em volta, assim, né? Quem que é o vizinho do lado? Quem que é o vizinho desse lado? O da frente? Qual que é o nome dessa rua? De onde que vem esse nome? Vamos entender melhor o que, que já é, o que isso daqui era no passado. E os comércios? E aí entra o Google Maps, onde a gente começa a mapear um por um, né? E entender cada pontinho lá no mapa que vai aparecendo. Então, e aí uma outra camada é, uma vez que eles entenderam o espaço físico, começar a entender as relações. E aí a gente faz o mapeamento dos saberes e fazeres, onde a gente vai saber daqueles pontinhos como que cada pontinho pode contribuir na educação de cada educando. Então, uma ideia aí. Desculpa, bola de volta para você. Vamos lá. Você falou também para colocar alguns macetes aí que as outras pessoas não conhecem. Sim. Então, além do Google Maps, você tem lá dentro do Google Drive, você tem o My Maps, que você não só vai consumir um conteúdo do Google Maps, mas lá no My Maps você pode construir o seu próprio mapa. Então, se você estiver estudando, se o seu aluno gosta de viagens, de literatura, por exemplo, vai ler Uma Volta ao Mundo em 80 dias. Ele consegue reescrever esse livro dentro de um mapa, tá? Ou ele pode desenhar aí o percurso da família dele se tem imigrantes, redesenhar as grandes navegações. Então, o My Maps é uma. O Google Earth também dá para você fazer isso, inclusive gamificar, né? Então tem alguns games ali dentro do Google Earth. O Google Earth é uma coisa absurda, né? Eu olho para aquilo e falo, meu, que sacada é essa? Sabe como que a gente usa, por exemplo, na tutoria de inglês? Primeiro entender a cidade, o que está em volta, em inglês, né? Entender como é que fala drogaria, supermercado, barbearia, escola e tal. Só que aí, vamos pensar onde você mora. Ah, você está aqui. Aí a gente entra lá no Google Earth, no Street View, né? E a gente tem uma câmera, como se a criança estivesse naquele momento, naquele lugar. E aí, outra criança vai falar: bom, então você consegue ir para a escola? Só que tudo isso em inglês. E aí ela vai dando direção: segue reto, vira à esquerda, vira à segunda direita. Olha, tá vendo? A escola fica do lado oposto da drogaria, ao lado da banca de jornal, esse tipo de coisa. Então a gente vai navegando com eles dentro do Street View aí. Outras possibilidades? Manda. A gente está acostumado a usar, por exemplo, um editor de texto para fazer texto. Agora, o Google Documentos, que todo mundo conhece, ele permite a gente fazer avaliação processual de algum trabalho, uma vez que você tem todo o histórico de versões, né? E só reforçando que todas as ferramentas do Google
tem uma camada de inteligência artificial, né, que a gente chama de machine learning. Se você colocar, por exemplo, para ele transcrever o que você fala, ele faz isso. Ele está integrado com todas as outras ferramentas Google e permite você trabalhar em colaboração. Então, assim, a ferramenta pela ferramenta, todo mundo conhece. Agora, transformar a ferramenta em aprendizado, talvez aí a gente precisa de um empurrãozinho, porque muitas vezes o professor não foi formado para isso. Então, fica a dica, Google Documentos, tanto para avaliação processual, como a gente explorar o potencial de inteligência artificial que ele oferece para a gente ali. Marcelo, eu tenho um negócio aqui. A gente tem feito nossa lição de casa aqui para explorar tudo que a gente pode aqui. Então, ó, a variação textual a gente usa muito na parte de comentário, mas também naquela outra ferramenta, me foge o nome, onde normalmente os advogados usam para avaliar contrato, né, e fazer as alterações. Então, isso a gente também usa por aqui, mas mais na parte administrativa. Agora, tem uma coisa muito legal, duas, né, sobre o Google Docs que a gente usa aqui. A gente estava numa reunião com pessoas que estão no Canadá e na Austrália, se não me engano. E tinha gente que não falava português, tal, e aí como é que vai ser? Então você tem que jogar no Google Translate, fazer essa tradução aqui para a gente, mas depois tem que revisar e tudo mais. Enquanto as pessoas estavam falando, peguei o documento, joguei lá no fazer uma cópia com tradução e falei, gente, já tá no Google Drive, é só acessar na pastinha, tá bom? Aí aquela, achando aquele óculos preto, sabe, óculos escuros, assim, pá. Uma coisa muito legal também que a gente usa no Google Docs para as tutorias de inglês é, por exemplo, o reconhecimento de voz, né? Então, coloca no inglês e aí pega uma parte da pesquisa que já foi feita e lê para o Google. Se ele entender, a pronúncia está muito legal. O que ele não tiver entendido, vamos trabalhar naquelas palavras específicas. Então, é uma coisa que já faz parte aqui do nosso procedimento, aqui a gente também usa essa ferramenta. E a inteligência artificial já vai reconhecer nome próprio para colocar em maiúsculo. A inteligência artificial, ele já vai, se você falar a pontuação, ele aplica a pontuação. Se mandar trocar de linha, ele troca de linha. Se tiver barulho de fundo, ele é capaz de separar o seu ditado de um ruído que não é sua voz. É fantástico. Você vai falando coisas que eu nem sei, eu só uso, tá? E aí você está vendo a tecnicidade da coisa, mas é verdade. Ele é muito bom, muito poderoso. E aí quando os alunos às vezes falam, não, mas ele não conseguiu entender. Se ele não conseguiu entender, vamos trabalhar nessa pronúncia aí, porque tem alguma coisa. E aí eu pego e falo a mesma coisa e ele vai certinho, sabe? Então, é bem interessante, assim, e a gente trabalha até que o aluno consiga deixar bem claro, assim, a dicção daquele texto. Daria para continuar aqui falando sobre aprovações e alterações, comparar documento para discutir plágio, mas eu acho melhor a gente ir para outras possibilidades, senão a gente... Boa. Não, tem um universo à parte, só aquilo lá, só nessa parte é um universo à parte. O que mais? Me dá mais algumas ideias aí. Então, você falou do Street View, né? O Street View, assim, eu falo que é a parte onipresente da educação. Você pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, se eu quiser fazer uma visita e ir lá ver como que é andando na rua de um determinado país, de um determinado local, eu consigo. Assim como eu consigo visitar locais como as pirâmides do Egito ou alguma coisa assim,
que tem um valor histórico cultural maior, né? Tem tanto essa parte que é interessante, né? Eu vou onde o ônibus escolar não chega, eu não conseguiria pegar os alunos, colocar tudo dentro de um avião e levar para um local assim, ainda mais alguns locais que estão mapeados, estão em guerras ou já foram destruídos pela guerra, é possível eu visitar. Como o Street View, se você tiver ele no aplicativo do seu celular, mesmo se o seu celular não tirar foto 360, a inteligência artificial consegue montar várias fotos e colocar uma foto que o aluno criou 360. Então, eu acho muito legal esse protagonismo. Não é só eu vou consumir o que está lá, mas eu sou capaz de colaborar para contribuir com outras pessoas ali também. E isso dentro de um projeto maior, de aprendizado, onde ele está discutindo a escola dele, o bairro dele, a família dele, a cultura dele, alguma coisa assim, que ele tem propriedade para inserir. Eu vejo muitos professores falando, mas, por exemplo, o Wikipedia é ruim, não sei o que é ruim, porque você não pede para os seus alunos ir lá e corrigir se estiver ruim. Então, a gente tem que sair desse papel de consumidor e ir para esse papel de autor, de corretor, de validador, né? De curador. Essa que é a beleza desse novo momento, né? Onde você não, todo mundo pode ser autor, né? Todo mundo pode ter voz. Uma coisa muito legal, quando eu estou viajando, ou então quando algum aluno fala que vai viajar para algum lugar, às vezes eu pego pelo Google Maps e aí falo para ele, olha, você vai passar por aqui, vê se tem alguma coisa interessante ao longo da estrada. E às vezes tem cachoeira. Aí tá lá escrito cachoeira. Então, assim, vamos dar uma olhada nessa cachoeira e aí entra com o Google Earth lá. Ou então, quando não tem as fotos e o pessoal contribuindo e falando, explicando como que é o lugar, é muito rico, né? Porque às vezes você está passando, você só vê mato, mas de repente, 1 quilômetro para trás, você tem uma cachoeira maravilhosa lá. Ele pode explorar com a família e tudo mais. Isso é bastante interessante no My Maps. O My Maps, se você escolhe um ponto lá, né? Eu vou viajar, escolho marco lá onde eu vou ficar no hotel, aí eu quero procurar, por exemplo, museu. Eu coloco a palavra museu na busca, ele pinga no mapa, com um pinzinho, com uma cor específica, todos os museus que tem ali no entorno. E dá para você fazer isso para várias coisas. Daria para fazer isso com cachoeira. Né? Então, assim, ele vai pingar, né, todos que já foram mapeados. É difícil ter alguma coisa que não está mapeada por onde a gente passa, a não ser que a gente vai para um local bem isolado, né? Mas faz essa brincadeira aí. Remotos, até, às vezes não tem o Google Earth, mas tem gente que já tirou foto lá, né? O pessoal subiu no morro, tirou umas fotos, e aí tem umas fotos bem legais explicando sobre o lugar. Eu vou puxar agora você para um outro lado, tá? Vamos lá. Falando em protagonismo. O aparelho que você está usando agora para falar comigo é um smartphone. Né? Milhares de vezes mais poderoso do que aquele que levou o homem à Lua, né? Porque o processador do Apollo 11 era assim, não dá nem para comparar com o pior celular que a gente tem hoje. Então, você tem um computador na sua frente, e todos os alunos, em todas as classes sociais, têm esse computador no bolso, nem que foi aquele que foi sobrando da família que chegou na mão dele. E esse computador, ele interage com o mundo, né? Ele vai ler a quantidade de luz para ajustar o brilho da tela, ele sabe se está em posição retrato ou paisagem, né? Ele sabe se você está mexendo ou não, ele sabe se o aparelho está superaquecendo ou não, então ele tem um sensor de temperatura. O Google, ele tem um aplicativo chamado Arduino Science Journal, que ele consegue mobilizar esses sensores que tem
no smartphone e transformar o smartphone num laboratório. Né? Por exemplo, você tem sensores altímetro ou sensor de pressão, que também vai dar uma sensação aí de altitude, para o seu GPS saber se você está em cima de uma ponte ou embaixo de uma ponte na hora que você está fazendo uma navegação. Você pega o Google Maps, você está indo para algum lugar, ele sabe se você está em cima ou embaixo, né, se tiver um elevado, como tem aqui em São Paulo, pela altitude. Agora, se você usar o site de Ordon, você pode usar esse sensor de pressão ou altitude para verificar outras coisas. Então, dá para dar muita aula de ciências de geografia usando o sensor de pressão do seu celular. E no Você nosso pode pegar. caso, a, como a gente não trabalha com aula, a gente dá na mão do aluno e vamos lá, vamos fazer experiência, né? Vamos envolver a sua família para fazer essa experiência também, outros colegas e várias possibilidades. O que é muito legal também é assim, quando as crianças viajam, né? Então, aí eu vou fazer o último link daquela história que começou lá em Portugal. Então, fala da ponte, colégio âncora, a escola aberta, e agora aqui a gente está falando da Open Learning School, mais especificamente do Open Learning School Connect. A Open Learning School Connect é uma possibilidade das crianças e adolescentes aprenderem de um jeito muito mais humano, muito que tenha muito mais a ver com o que eles realmente se interessam do que ficar naquela coisa massiva da aula. E a gente não acha que a aula ela não tem o seu valor. Ela tem o seu valor, sim, com certeza. Todos nós aprendemos com aula, mas a gente tem contato, a gente tem na mão hoje outros dispositivos e tecnologias educacionais que são muito mais eficazes do que a aula em si. Na aula, o professor chega com tudo preparado e dá a aula para os alunos. Olha essa coisa, olha o movimento. Você dá para o aluno aquilo. Na tutoria e nos outros dispositivos que a gente usa, os alunos que vão trazer o que eles querem. E aí, em cima disso, a gente vai alargar. Então, o tutor, cada estudante tem o seu tutor. E aí ele vai trabalhar individualmente com aquele aluno. Ele vai ter momentos também de tutoria coletiva, vai ter assembleias, vai ter oficinas onde ele vai interagir com outras pessoas, vai resolver problemas sociais que estão acontecendo ao seu redor através dos grupos de trabalho, de responsabilidade. Mas quando esse tutor está aqui falando com o estudante, ele está vendo duas coisas: o interesse do aluno e a lei. O que a lei está falando aqui para ele que aquela criança tem que saber? Só que ele não vai, então isso aqui eu preciso porque está na terceira série, então eu acho que a criança está na terceira série e ela vai estudar isso. Não, não é por aí. A partir das demandas dessa criança, ele vai usando esse pano de fundo para esticar o conhecimento. E aí estica de forma bem diferente da escola tradicional, porque uma criança de terceira série pode estar aprendendo algo do ensino médio, e não tem problema nenhum quanto a isso. E aí, talvez você nem saiba do quanto a gente está usando já, né? Vou te contar um pouco mais. Então, todos esses relatórios a gente já usa de forma integrada todas as ferramentas do Google. Né? Então, todas essas planilhas de Google Docs a gente integra através de Google Sites, né? Para que os pais tenham acesso a esse portfólio que é formado. Então, tudo que a criança faz tem que ter evidência. Então, é assim, então não tem prova, como é que faz? É oba-oba? Não, não é por aí. Então, cada criança tem o seu portfólio. E lá, toda vez que ela desenvolve uma pesquisa, um projeto,
participa de uma roda de conversa, aquilo é registrado. E isso vai contribuindo para 3 tipos de currículos. O currículo objetivo, que é aquele currículo lá da BNCC, no caso do Brasil, mas aí cada país tem a sua lei. Do currículo subjetivo, que aí a gente está vendo toda a parte atitudinal, a parte de desenvolvimento socioemocional, e também o currículo comunitário, que assim, as escolas tradicionais pouco mexem com ele, que é a ideia de você olhar para o lugar onde você está morando e falar assim, como é que eu posso interagir? Como é que eu posso ajudar em tudo isso daqui? Né? E aí eles vão lá, arregaçam as manguinhas e vão fazer a coisa. Não é falar sobre política, é fazer política. Política no sentido assim de transformação de mundo. Eles vão lá resolver problemas reais que estão colocados. Mas falei demais, é que eu me empolgo, mas me empolgo. Fala mais uma última coisa aí. A última coisa, eu acho que a gente podia ficar aqui, montar umas 5 conversas dessa que não esgotava nem de longe. Está me vindo um monte de coisa que a gente faz, lá do início da conversa, de Google Docs e tudo mais, mas eu vou deixar você falar. Eu acho que assim, nesse campo aí, que você tem autonomia e você constrói o projeto a partir da criança, você busca a tecnologia para resolver aquele problema, para mediar aquele aprendizado, para facilitar aquele entendimento. Igual você falou, a criança ela tem seus interesses. Uma criança, de repente, tem interesse em música. Você tem um vídeo lá da Quinta, lá da escola de Portugal, e falar, se a criança gosta de música, de repente você pode construir uma flauta, e na flauta você estuda matemática, química, física, etc. E você também pode pegar, a partir desse interesse da criança, vamos pegar esse mesmo exemplo, você poderia usar ferramentas ligadas à tecnologia para explorar esse mesmo tema. É claro, você não vai esgotar tudo só na tecnologia. A criança tem que ter o trabalho manual, ela tem que ter contato com outras crianças, ela tem que construir toda a sua trajetória lá com o seu tutor, né? É interessante isso, vocês não têm professor, ninguém para professar nada, e sim para orientar, né? Para direcionar aí no caminho que a criança partiu da criança. Então, nessa linha, o Google ele vai atingir assim, um espectro muito grande de possibilidades. Como eu falei para você, a criança ela gosta de robô. Você pode transformar o seu celular não em um robô, mas um ambiente de programação, né? Um ambiente para você coletar dados através de sensores. Você tem simuladores virtuais, né? A criança ela gosta de música. Aí você tem o Chrome Music Lab, você tem o Semiconductor, que você pode transformar a criança lá, a câmera, ela lê o movimento da criança, a criança pode reger uma orquestra, né? Você fala assim, eu quero agora, eu coletei essas evidências de aprendizagem, eu quero tratar isso, mapear isso. Você tem lá o Data Studio, que você pode transformar dados em ação, né? Você pode ler esses dados te dar alguma resposta mais, uma coisa mais inteligente, ou coisa que de repente os olhos ou a nossa mente não conseguiria tratar de uma forma tão rápida, né? Aí eu preciso demonstrar alguma coisa ali para uma criança, ou desenhar com ela ali o mapa do aprendizado dela, estruturar. Você tem ferramentas que você pode criar, organogramas, fluxogramas junto com as crianças, ou até mesmo rascunhar num quadro como o Jamboard, né? Você está construindo tudo isso, né, ao longo de um tempo. Você precisa juntar um texto, vídeo, áudio, né, rascunho. Você pode transformar tudo isso num portfólio através do Google Sites. Então, assim,
as possibilidades são milhares. Eu até comecei a fazer a introdução que o céu não é o limite, porque se a criança quiser explorar o universo, tem muitas ferramentas para explorar o universo. Então, não tem limite aí, pensando que a mesma ferramenta, o mesmo recurso, de acordo com a imaginação e necessidade, eu posso explorar de muitas e muitas maneiras diferentes. O Google, ele é uma ferramenta que a gente sempre fala que o Google é aberto. O que significa o Google aberto? Ele tem os conectores lá, as APIs, eles permitem que outras pessoas desenvolvam alguma solução e plugue ali, completando a que já existe. Mais cedo, eu estava falando com uma pessoa e a empresa dela criou uma ferramenta de ensino adaptativo. A criança vai fazendo atividade e conforme a atividade ela vai conseguindo fazer mais rápido, né, ela vai mudando o tipo de atividade que oferece para aquela criança de acordo com o ritmo dela. Simplesmente conectou no Google Classroom. Assim como vocês estão conectando o ensino, a metodologia, a abordagem de vocês no ecossistema Google. Então, assim, é aberto. É incrível. Quando você fala de Google Sites, você sabe que eu já testei e usei várias ferramentas e plataformas para ensinar programação. Não que eu seja um bom programador, mas eu gosto muito de brincar com a programação. E aí já usei Roblox para brincar com isso, o Scratch, usava e uso, né? O Scratch, tem o Tinker também, mas a simplicidade do Google Site é absurda, né? A simplicidade e eficácia, porque em 50 minutos você consegue, junto com o educando, montar um sitezinho simples, está lá funcionando, passa dessa página para aquela, tal, e já passa a informação que tem que ser dada. Assim, é incrível, né? É incrível a força e a capacidade das ferramentas. A simplicidade é uma coisa que assombrosa, muito legal mesmo. A gente nem falou ainda de Google Calendar, que, nossa, eu agora, com as últimas dicas que eu peguei com a sua equipe, e a equipe da For Education é fantástica, é assim, gente, você não fala, eu queria aprender sobre tal problema, você chega e fala, estou com um problema para fazer tal e tal coisa, eles falam, tem aqui, eles têm uma equipe muito grande, e eles vão lá e pensam aquele especialista naquele app específico. E aí você conversa com ele. E aí você resolve aquele problema. E depois você chega com outro desafio. E assim vai. O momento agora é Google Calendar. Eu estou apaixonado por ele. As integrações de Google Calendar com Google Sheets, muito legal mesmo. Mas isso aí fica para um outro momento. A gente pode falar até de plano do dia, como que o aluno se organiza, né? Porque a gente não vai organizar a vida do aluno para ele, mas com ele, né? E como que a gente faz? Como que a gente usa o Google? A gente está conseguindo resultados muito interessantes, dando muita autonomia para as crianças dessa forma, mas a gente pode conversar um pouco mais em outros momentos aí. Marcelo, eu queria passar para as considerações finais aqui, já para a gente deixar o pessoal com um gostinho de quero mais aí, para saber mais sobre Google, sobre a Open Learning, e o que você pode dizer para educadores, pais e também crianças e adolescentes que estão nos ouvindo. A proposta da Open Learning é fantástica. Eu tive o prazer de visitar a escola aberta, ver o lançamento, falar com o Pacheco. É uma pedagogia diferente, que foca no aluno, que você constrói junto, não é aquela coisa de você
sentar na carteira e ficar consumindo, né? E as tecnologias que o Google oferece, ela vai funcionar para conectar essas pessoas, possibilitar que essas pessoas explorem o mundo ao redor, desenvolvam seus projetos, o professor consiga tutorar, gerenciar o aprendizado, mapear o aprendizado, construir o portfólio dessas crianças. E para nós é um grande prazer trabalhar com projetos diferenciados. Então sempre quando a gente vê um projeto que alguém está tentando usar em educação, os olhos aqui do time brilham e falam, não, estou dentro. Né? Então, parabéns e obrigado pela confiança, obrigado por convidar para a gente fazer parte desse projeto. A gente está muito feliz, Marcelo, com a parceria, aprendendo cada dia, cada vez mais. Queria deixar a dica aí de se você é pai, se você é mãe e está buscando aí soluções alternativas para o que está posto, está sentindo que seu filho, sua filha não se adapta, está trazendo sofrimento e não felicidade à escola que ele ou ela estão inseridos, conversa com a gente. A gente tem uma solução muito interessante para ele e ela estudarem de casa, né? Ah, então é homeschooling? Lembra homeschooling, mas tem muita coisa diferente, então nem dá para chamar mais de homeschooling. É uma outra coisa, uma outra possibilidade, com muita integração com outras crianças, com o seu arredor, com outros educadores e sua família. Então, vamos conversando mais, vamos trocando mais ideias. Queria agradecer muito o Marcelo e toda a equipe aí da For Education por toda a ajuda que vocês têm nos dado. Obrigado. Um abraço, uma ótima semana aí para você e para todo mundo que estiver nos vendo.